mensagem do Anjo Mãe dessa semana chegou-me de um modo ao mesmo tempo insólito e prosaico. E mais uma vez vou fazer a narrativa conforme o Espírito Eugênia Aspásia me solicita que faça assim, espontaneamente, para trazer o realismo dessa mensagem, dessa presença irradiada da face maternal de Deus representada nela, o Anjo Mãe para a Terra. Quem for católico ou tiver uma visão mais aberta sobre o assunto pode entender tratar-se de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Fique à vontade. Não tem importância qual seja a identidade do Anjo Mãe. Aconteceu-me o seguinte: um integrante de nosso grupo de oração e mediunidade em nossa organização teve acesso a mim e me apresentou uma questão afligente para todas as pessoas dotadas de maior sensibilidade mediúnica. Você pode chamar isso de paranormalidade, de sensitividade, o nome que você imprima a esse fenômeno, não importa. Em graus variados, todas as pessoas têm essa sensibilidade de acordo com as religiões ou ausência de religião, apenas a terminologia é modificada. Muda-se a nomenclatura, mas não a essência do fenômeno. Esse rapaz estava com problemas, está enfrentando problemas e veio falar sobre esses problemas de se intoxicar em alguns ambientes e em contato com algumas pessoas. E eu recebi no momento orientação do Espírito Eugênia Aspásia. Ela apareceu-me à distância, porque essa comunicação mental pode acontecer à distância, como uma ligação mental contínua entre nós dois, que vivemos em sinergia espiritual. No meio kardecista, por exemplo, isso é chamado de mandato mediúnico. É relacionado a pessoas que trabalham com a mediunidade publicamente, em larga escala e com um grau de responsabilidade maior. Aqui nós chamamos de modo diferenciado, embora respeitando os kardecistas que chamem desse modo, de sinergia psicoespiritual. O médium com o seu guia espiritual, o anjo de guarda, no meu caso, Eugênia Aspásia, ficam ambos, ela e eu, por exemplo, em um processo de comunhão mental contínua. E essa comunhão pode ficar mais óbvia para mim na condição de médium, em outros momentos menos evidente. E o fato é que quando esse rapaz fez referência, rapaz em termos, né? Tem mais de 30 anos. Quando esse rapaz, esse homem jovem falou comigo sobre isso, Eugênia Aspásia pediu para transmitir 3 sugestões sobre afastamento, desligamento ou o fechamento dos canais mediúnicos, a gerência da sensibilidade no sentido de não absorver, não manifestar, não se deixar engolfar, encharcar com certas energias ou emanações mentais. Quando se trabalha desenvolvimento das funções mediúnicas ou educação das aptidões mediúnicas, imagina-se sempre em receber a mediunidade. Por exemplo, nas linhas que trabalham com a mediunidade é muito comum que se façam sugestões de como a pessoa deve desenvolver as funções mediúnicas, como ver, como ouvir, como captar, de qualquer modo a presença das personalidades despojadas de corpos físicos, perceber todas as formas, vendo, ouvindo, sentindo, pode ser um gosto que apareça à boca, pelo olfato, uma fragrância agradável ou um odor fétido, nauseabundo, pode se tratar de uma sensação táctil, de ser tocado, pode ser algo que se veja ou que se ouça, ou pareça se ver fisicamente, mas não é, ou pareça se ouvir e não é exatamente físico, mas é real. E principalmente pela mente, fluxos de ideias que venham, fluxos de sentimentos que nos apareçam. Então, tudo isso deve ser desenvolvido debaixo da regência do princípio da sintonia. Portanto, qual a natureza dos propósitos daquele agente desencarnado ou despojado de corpo físico, para que nós então interpretemos as intenções desse ser e possamos canalizar com segurança se julgarmos que devemos passar adiante uma informação. É muito perigoso o trato com a mediunidade.
que é como trabalhar com uma casa de máquinas e de uma grande locomotiva, ou num laboratório bacteriológico ou químico. A pessoa pode se envenenar fatalmente, ela pode explodir um laboratório se manusear indevidamente, sejam elementos microbianos ou químicos, respectivamente, se o laboratório é de materiais químicos ou de materiais orgânicos vivos, patógenos, por exemplo. E foi sobre esse assunto de proteger-se, desligar ou arrefecer as percepções espirituais ou mediúnicas ou paranormais ou mentais que o Espírito Eugênio Aspásia passou as tais 3 sugestões. Só que depois, quando eu fui fazer uma meditação, Eugênio Aspásia voltou a falar comigo e disse-me que as 3 sugestões provieram do Anjo Mãe e que isso deveria ser publicado como a epístola semanal dela para todas e todos nós. Quais foram as sugestões? Vamos fixar em 3 verbos reflexivos. Primeiro, distanciar-se emocionalmente de uma pessoa ou de um ambiente. Para poder sermos úteis, precisamos nos afastar, nos distanciar, nos abstrair do problema. Por exemplo, como um médico vai ajudar num ambiente hospitalar se ele não se distanciar dos pacientes, se ele não se proteger de se contaminar com uma certa enfermidade infecciosa que esteja assolando uma certa comunidade. Um médico ou um outro profissional de saúde, médica, enfermeira, enfermeiro, vamos imaginar qualquer profissional que trabalhe no hospital, não vai ser útil se também adoecer e precisar dos mesmos cuidados que está prestando aquele conjunto de pessoas enfermas. Distanciar-se, que parece desinteresse ou falta de amizade, fraternidade, caridade, pode significar exatamente o contrário. Temos que, portanto, nos desconectar da situação que nos faz mal para que possamos até ser úteis naquele ambiente, para aquelas pessoas ou aquela pessoa em particular. Então, distanciar-se emocionalmente, primeiro item. Segundo, blindar-se psiquicamente. Assim como o distanciamento emocional, o blindar é fechar as brechas psicológicas e morais por onde energias destrutivas ou induções mentais ruins adentram o nosso psiquismo. E quanto mais uma situação for tóxica, psicoespiritualmente, moralmente, psicologicamente, mais nós perceberemos as nossas brechas. Então, exercitar, descobrir se nós somos mais envenenáveis, por assim dizer, envenenáveis através do desânimo, da tristeza, da irritação, energias que induzam a hostilidade gratuita, um estado de abatimento que pode gerar, inclusive, nesses estados de intoxicação psíquica, a pessoa, se não está blindada, se ela não se blinda, se ela não se fecha, além de se distanciar, tem que se fechar. Se ela não se fecha, ela pode chegar a passar mal fisicamente. O sistema corpo-mente vai refletir o problema que está acontecendo no campo energético, emocional, espiritual. A pessoa pode ter uma cefaleia repentina, dores em outras partes do corpo, abdominais, por exemplo, pode sofrer uma disfunção do aparelho digestivo, uma diarreia, ter ânsia de vômito, não só ficar com a náusea, mas chegar de fato a vomitar. A pessoa pode chegar ao ponto de perder os sentidos, esse delíquio. O desmaio é uma situação extrema. Antes a pessoa pode ficar tonta, se sentir mal fisicamente, sem definir qual seja o mal-estar físico ou espiritual. Então precisamos nos blindar, aprender a fazer isso. E por fim, se mesmo nos distanciando emocionalmente, tentando manter o máximo possível de isenção, de uma postura lógico-construtiva, de estar ali para servir e agir resolutivamente.
se o distanciamento não for suficiente, se nos blindando psiquicamente, fechando o que nós sabemos ser nossas brechas. Isso pode parecer muito subjetivo para quem não tem a sensibilidade mediúnica, mas todo mundo, com o tempo, vai descobrindo meios para fazer isso e formas práticas, dicas práticas. Devo apresentar algumas também por sugestão do próprio espírito Eugênio Spásia e de Dr. Temístocles, que juntamente Eugênio Spásia nos ajudou a elaborar essas ideias que estou transmitindo aqui para vocês. Como disse a vocês, não há, entre aspas, uma expressão de improviso, não é. Isso é transe mediúnico. Então parece que está tudo muito arrumado porque eles estão organizando melhor o pensamento. Para transmitir, eu só conhecia os 3 conceitos, as 3 palavras, isso estou transmitindo para vocês. Então, depois de a pessoa se blindar, distanciar-se emocionalmente, blindar-se psiquicamente, ela pode sair ainda se sentindo mal. Viu que ainda assim saiu encharcada, saiu envenenada, saiu intoxicada, como a pessoa queira dizer para si que não sair bem, ainda sair um pouco afetada pelo ambiente, pelo grupo de pessoas, o que seja. São 3 camadas, 3 etapas de atividades a cumprir. Primeiro nos distanciamos emocionalmente, depois nos blindamos psiquicamente e depois, ao sair do ambiente, do contato com aquela pessoa que nos induz a um mal-estar ou a quebrar o nosso padrão de equilíbrio e estabilidade ou a sair do nosso eixo, então saímos um pouco, temos que nos desintoxicar. Então, desintoxicar-se é o terceiro verbo reflexivo para pensarmos sobre o terceiro movimento, a terceira ação a empreendermos em relação a nós mesmos. E as diversas formas de desintoxicação têm a ver com, por exemplo, tomarmos um banho, fazermos uma oração, caminharmos por um tempo, um contato da planta dos pés com o chão, principalmente se for de alvenaria, não com materiais sintéticos. Se possível, caminhar sobre a grama, por exemplo, ou sobre a terra, abraçar uma árvore. Mas se não, a pessoa pode estar num ambiente de trabalho, não tem o que fazer, para onde ir, lavar as mãos, lavar o rosto, respirar fundo algumas vezes. Então, o distanciar-se parece um movimento mais que a pessoa faça psicologicamente. Então, o distanciar-se emocional, blindar-se psiquicamente, a pessoa aprende a fazer, como por exemplo, evitar o toque físico com as pessoas. É importante isso. É como a máscara de oxigênio que, numa situação de emergência no avião, todas as pessoas são orientadas a primeiro colocarem em si mesmas, para que depois coloquem em uma pessoa que precise de ajuda, como uma criança. Por que a pessoa primeiro tem que colocar a máscara de oxigênio em si? Porque se ela não fizer isso, ela pode sofrer um desmaio por uma baixa da presença de oxigênio, uma anóxia no cérebro, ela pode sofrer um desmaio e não poder ajudar outra pessoa. Então as duas ficam com problema, ela própria e a pessoa que precisa de ajuda, pode ser uma criança, uma pessoa com problemas orgânicos mais fortes. Para ajudar, temos que nos ajudar. Jesus disse que amássemos o próximo como amamos a nós mesmos. Se não nos amamos, não vamos poder amar as pessoas. Se não nos responsabilizamos por nós próprios, se não cuidamos de nós mesmos, não vamos poder ser zelosos ou zelosas em relação a terceiros. Então, desintoxicar-se, por fim, acontece quando, depois de toda a ajuda que prestamos, notamos que ainda precisamos nos limpar. E com o tempo, cada um vai descobrindo seus próprios métodos, suas próprias formas de se reconectar à sua fonte de recarga psicoespiritual. De novo, é algo que é mental e é espiritual. De, como se fala no vernáculo, recarregar as baterias psicológica e espiritualmente, a pessoa reabastecer-se para que possa partilhar com outras pessoas. Distanciar-se, blindar-se, desintoxicar-se. E depois vamos colocar como uma quarta sugestão, que sai desse campo do se proteger espiritualmente, que já é o recarregar-se, reabastecer-se, reenergizar-se. Então, vamos colocar um quarto verbo reflexivo, que já sai do campo da proteção e já vai para a renovação, reconexão. A palavra de ordem é reconectar-se. Então seria o quarto verbo reflexivo, voltarmos para nós mesmos,
para nós mesmas em nosso eixo, no nosso campo dos sentimentos mais nobres e elevados, por meio da oração, da meditação, aurir forças no âmago de nós próprios, em contato com Deus, com a espiritualidade maior, chamemos de anjos, espíritos superiores, guias espirituais, não importando, podemos nos dirigir à pessoa de Jesus, de Maria Santíssima, como a pessoa deseje, é Deus em última análise, o ser todo amor, todo sabedoria, que nos assiste, nos ampara e em que estamos imersos sem perceber, estamos mergulhados, imersas no oceano da consciência divina, em sua sabedoria e amor intermináveis, mas Deus é infinito respeito, porque é infinito em todas as virtudes, claro. Então nós temos que nos abrir e assim nos recarregaremos. Ele não vai violar o nosso coração nem para nos ajudar. Ele ou ela, podemos ver Deus com os dois gêneros, as duas faces, maternal, paternal. Ele, ela, ou ela, ele, não vai nos violar. Temos que nos abrir para depois de, numa situação difícil, nos distanciar para ajudar melhor, nos blindar para servir melhor e depois nos desintoxicar se precisarmos disso. Precisamos então passar a o outro exercício, depois de nos desintoxicar, passar a nos recarregar, nos reconectar à fonte, essa fonte divinal, nos reabastecer, nos iluminar. Como disse nosso Senhor Jesus, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais nos seria acrescentado, nos é sempre acrescentado. É essa a mensagem do Anjo Mãe dessa semana, com essas 3 etapas de, portanto, proteção espiritual, proteção de más energias, de más pessoas, distanciar-se, blindar-se, desintoxicar-se. E complementando apenas com, depois de todo esse processo, não nos esquecer de nos reconectar, fazer a reconexão com a fonte interna, a fonte de nossa consciência, de nosso espírito, de nossa alma, como queiramos chamar, o eu sagrado, o Atman. Assim, por dentro de nós próprios, acessarmos as alturas celestiais. E Deus e suas representantes, através desse nosso centro do ser, eixo visceral de nossas almas, ou eu superior, como se queira chamar, por intermédio desse nosso arquétipo de totalidade, o self, como se fala na psicologia junguiana, no círculo da psicologia junguiana, para que possamos nos realimentar, nos fortalecer mais uma vez, para prosseguirmos cumprindo nossas tarefas, nossos deveres, nossas responsabilidades diante de Deus, na pessoa de nossos semelhantes.